Olá, eu vou apresentar o trabalho desenvolvido durante o doutorado. Esse trabalho ele foi desenvolvido em parceria com a Universidade de Ghent, na Bélgica, durante o período do doutorado sanduíche. Bom, nesse trabalho foram desenvolvidos métodos para análise isotópica de magnésio, estrôncio e chumbo em petróleo. Esse trabalho está publicado numa revista da área da química analítica. Se você quiser ler o trabalho na sua íntegra, é só seguir o link. Bom, o petróleo ele é uma mistura complexa de hidrocarbonetos, contendo também compostos de enxofre, oxigênio e nitrogênio, além de metais. Dentre os metais, podemos citar, então, a presença de estrôncio, magnésio e, em menor concentração, chumbo. A análise isotópica desses elementos pode predizer a origem, o tipo e a migração do petróleo. Além disso, é possível estabelecer uma correlação entre o óleo formado e a rocha geradora. Isso é muito importante para a atividade da exploração do petróleo. Para a análise isotópica, geralmente é utilizada a técnica de espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado com multicoletor. Essa técnica ela permite a detecção simultânea de vários isótopos dos elementos, permite a obtenção de medidas precisas e pode ser aplicada para uma vasta gama de elementos. Além disso, ela também permite o acoplamento com outras técnicas como a ablação a laser e a cromatografia a líquido ou a gás. Contudo, essa técnica é bastante suscetível a interferências de elementos da matriz, por isso, antes da determinação, é necessário fazer uma etapa de isolamento do analito. O procedimento, então, de isolamento consiste na utilização de resinas de troca iônica. Como pode ser observado aqui, são geralmente utilizados cartuchos, onde a resina é acondicionada, e a amostra, então, contendo o analito e os elementos da matriz, é eluída através dessa resina, a fim de se obter, ao final, uma solução contendo apenas o analito. Essa técnica permite a obtenção de baixos valores de branco. As resinas estão disponíveis em vários tipos, então, para diversas aplicações. Geralmente são utilizados reagentes bastante diluídos. É uma técnica simples que permite, então, a remoção da matriz e a eliminação ou, então, minimização das interferências na etapa de medida. Contudo, é necessário que a amostra, então, ela esteja na forma de uma solução. No caso do petróleo, é necessário, então, fazer uma etapa prévia de preparo de amostra. Dentre os métodos que podem ser citados para o preparo de amostra de petróleo, estão os métodos de digestão por via úmida e os métodos de combustão. Os métodos de digestão por via úmida, o mais utilizado é a digestão por via úmida assistida por radiação micro-ondas, e dentre os métodos de combustão está a via seca e a combustão iniciada por micro-ondas. Contudo, alguns desafios estão associados a esse método, como a eficiência de digestão, que nem sempre é alcançada, o elevado consumo de tempo, o elevado consumo de reagentes, além de possíveis riscos de contaminação e perdas de analito. Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho foi o desenvolvimento de métodos para análise isotópica de magnésio, estrôncio e chumbo. Então, foram desenvolvidos métodos de preparo de amostra eficientes para a decomposição de petróleo, para posterior, então, determinação utilizando a espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado e multicoletor. As amostras utilizadas nesse trabalho tiveram um grau API de 26,3 a 28,2, então são considerados petróleos médios. O teor de água variou de 0,36 a 5,5% e o teor de sedimentos de 0,054 a 0,8%. Um dos métodos avaliados para a digestão de petróleo foi a decomposição por via úmida assistida por radiação micro-ondas em cavidade de digestão pressurizada, o equipamento mostrado na figura. Esse equipamento permite atingir temperaturas de até 300 graus e uma pressão de até 199 bar. Para a decomposição foram utilizados 500 mg de petróleo e 6 ml de ácido nítrico concentrado. Foi feita uma etapa pré-digestão, previamente à inserção das amostras no equipamento de micro-ondas. Após a digestão, então, as soluções foram coletadas e aferidas para análise. O outro método de preparo da amostra que foi avaliado foi a solubilização após a STM de 4807. Esse método foi aplicado apenas para a determinação de magnésio e estrôncio. Ele consiste, então, na pesagem do petróleo, na sua solubilização em tolueno, e após é feita uma filtragem, então, dessa mistura de petróleo com tolueno,
utilizando um filtro, uma membrana de nylon de 0,45 micrômetros. Os elementos presentes na forma de sólidos inorgânicos, como o magnésio e estrôncio, eles ficam retidos nessa membrana, e essa membrana é depois colocada dentro de 25 ml de água e é feita uma agitação para que os elementos, então, sejam solubilizados na água. Após, então, os métodos de preparo de amostra foram avaliados procedimentos de isolamento para magnésio, estrôncio e chumbo. O procedimento de isolamento de magnésio consistiu na utilização de uma resina específica para o isolamento de magnésio. Primeiramente, foi feita uma etapa de limpeza e condicionamento da resina, utilizando água e soluções diluídas de HCl. Após, a amostra foi carregada no cartucho contendo a resina, em 0,4 mol por litro de HCl. Após, foi feita uma etapa de eluição da matriz, utilizando soluções, então, de ácido clorídrico, fluorídrico e acetona. E, por fim, o magnésio foi eluído utilizando uma solução de 0,8 mol por litro de HCl. O procedimento de isolamento de estrôncio e chumbo foi feito de forma sequencial, utilizando a mesma resina. Foi utilizada a resina estrôncio spec, que é uma resina específica para estrôncio, mas ela também possui afinidade pelo chumbo. Então, também foi feita uma etapa de limpeza e condicionamento dessa resina. Após a amostra foi carregada no cartucho. Seguiu-se de uma etapa de eluição da matriz utilizando ácido nítrico diluído. O estrôncio foi eluído utilizando água. E, posteriormente, foi feita a eluição do chumbo utilizando uma solução de HCl diluído. Após os procedimentos de decomposição e isolamento, foi feita a análise isotópica de magnésio, estrôncio e chumbo, utilizando a técnica de ICP-MS com multicoletor. Foi possível, então, observar que as razões isotópicas de magnésio e estrôncio obtido utilizando os dois métodos de decomposição, a decomposição por via úmida e a solubilização, foram concordantes. Além disso, a decomposição por via úmida possibilitou a análise isotópica de magnésio, estrôncio e chumbo em petróleo. As composições isotópicas de magnésio, estrôncio e chumbo obtidas nas amostras de petróleo avaliadas nesse trabalho foram parecidas com as composições de água do mar, possivelmente devido à mistura com água do mar durante a etapa de extração do poço. Além disso, a composição isotópica de magnésio foi parecida com carbonatos marinhos e a composição isotópica de estrôncio foi parecida com rochas vulcânicas, sedimentos marinhos e granitos, possivelmente devido a uma lixiviação ou equilíbrio com a rocha reservatório. Além disso, a composição isotópica obtida para chumbo foi parecida com a composição já obtida para outros petróleos de diferentes origens. As informações obtidas nesse trabalho são bastante relevantes, uma vez que é possível a criação de uma base de dados com informações de petróleos de diferentes origens para estudos comparativos. Além disso, foi possível ver que a análise isotópica desses elementos é uma ferramenta bastante importante para estabelecer a origem, a idade e a migração de petróleo. Como conclusões, a combinação de métodos eficientes de composição e procedimentos de isolamento com a técnica de ICP-MS com multicoletor forneceu métodos que podem ser utilizados para análise isotópica de magnésio, estrôncio e chumbo em petróleo. O método de decomposição por via úmida e o método de solubilização foram considerados adequados para a análise isotópica de magnésio e estrôncio. A determinação isotópica de chumbo foi possível apenas após o método de decomposição por via úmida, uma vez que ele não foi recuperado, então, no método de solubilização. Os dois métodos de preparo foram considerados eficientes e com menor consumo de tempo em comparação com métodos já reportados na literatura. E a composição isotópica de magnésio, estrôncio e chumbo obtida foi na mesma faixa da água do mar, algumas rochas, sedimentos e carbonatos. Então, a análise isotópica de magnésio, estrôncio e chumbo em petróleo pode ser considerada uma ferramenta alternativa para fornecer informações sobre a origem, a migração e a idade do petróleo. Gostaria de agradecer à Universidade Federal de Santa Maria, à Universidade de Ghent e o Programa de Pós-Graduação em Química pela possibilidade de desenvolvimento e a possibilidade de apresentação desse trabalho aqui no YouTube do PPGQ. Muito obrigada.